Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 9 de maio, celebramos São Pacômio. São Pacômio nasceu, ao contrário de muitos outros santos, numa família de pagãos, pessoas que inclusive eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Inexplicavelmente, Pacômio, desde criança, vivendo lá no Egito, ele que nasceu na região da Alta Tebaida, no final do século III, desde criança ele, por alguma razão, não se sentia bem com aquele culto dedicado aos deuses pagãos. De qualquer forma, aquilo parecia a única opção que ele tinha em vista. Tornou-se soldado e, numa excursão militar a uma certa região do Egito, a tropa em que ele estava acabou perdendo, mas durante aquela época de combate, de preparação para o combate, ele acabou conhecendo alguns cristãos e se convertendo ao cristianismo. Logo que a sua tropa foi derrotada, em vez de fugir para casa, ele decidiu permanecer por aquela região e se dirigiu até um local onde havia uma igreja cristã. Ele logo pediu para se tornar um catecúmeno, ou seja, para se preparar para receber o sacramento do batismo, tornar-se verdadeiramente um cristão, e de fato ele fez toda a preparação como catecúmeno e queria dar tudo para Deus. Era esse um desejo que havia muito firme no coração dele, fazer em tudo a vontade de Deus, não guardar nada para si. E conversando com algumas pessoas, ele descobriu que no deserto havia um homem muito santo que havia deixado tudo e que era muito firme em cumprir a vontade de Deus. O nome desse homem, já velho, era Palimão. Então ele foi até o encontro de Palimão, passou um bom tempo até encontrá-lo no deserto. Palimão viu o desejo que ele tinha e o aconselhou da seguinte forma: experimenta tuas forças, este teu ardor, em algum mosteiro. Considera, ademais, meu filho, que meu alimento não passa de um pouco de pão e de sal, que não bebo vinho, não faço uso de gorduras, velo para mais da metade da noite, que passo todo este tempo a entoar salmos, a meditar as Santas Escrituras e que às vezes varo toda uma noite sem dormir. Pacômio escutou aquilo, porque na verdade Palimão estava dizendo: olha, é melhor para você ir para um mosteiro, porque lá tem gente que busca a santidade, não tem uma vida tão austera como a minha, que quase não durmo, como muito pouco, passo o dia inteiro em oração, faço jejum, penitência. Mas ao invés daquilo afastar Pacômio, é como se Pacômio estivesse encontrando aquilo que era o chamado íntimo da vida dele. E ele decidiu continuar com o velho Palimão. E ali ele passou a segui-lo em tudo. Na oração dos salmos, muitas vezes ao longo do dia, nas vigílias ao longo da noite, nos jejuns e nas penitências extremamente severas. Ele foi sendo fiel em tudo à vontade de Deus. Um homem de profunda oração, de profunda virtude, que ali no deserto, durante vários anos, sendo um discípulo fiel de Palimão, acabou se aprofundando cada vez mais na vivência do Evangelho. Até que um dia, ele, estando em oração, escutou uma voz que lhe dizia muito claramente: tu erguerás aqui um mosteiro para abrigar aqueles que Deus te enviará para o servir. Logo depois de ouvir essa voz, apareceu-lhe um anjo que se aproximou e começou a dar instruções sobre o que ele deveria fazer para realizar aquela vontade de Deus, aquela profecia que se apresentava naquele momento de profunda oração. De fato, ele prontamente começou a colocar em prática a vontade de Deus. O velho Palimão logo em seguida faleceu e São Pacômio começou a receber discípulos. O primeiro deles foi o seu próprio irmão mais velho, chamado João, que também logo faleceu. E aí os jovens cristãos, desejosos por ter uma vida santa, de virtude, de vivência
muito aprofundada do Evangelho começaram a ir atrás de Pacômio. E ele fundou um primeiro mosteiro, depois fundou outro e outro e outro. Foram mais ou menos 6 mosteiros que ele conseguiu fundar ainda em vida. Se tornou um grande abade, muito santo, muito rígido no seu modo de viver o Evangelho, uma vida muito austera. Os monges todos, que já contavam aos milhares, mais ou menos 6, 7 mil monges na época em que Pacômio chegou a morrer, ele conduzia a todos com uma firmeza muito grande, mas também com uma presença de pastor muito grande. O grande ensinamento dado por Pacômio aos seus monges era o ensinamento transmitido pela sua própria vida, pelo seu próprio testemunho. Deu hábitos de lã para cada um dos monges que viviam ali o Evangelho na radicalidade. É conhecida a história de um ator da época que quis fazer uma experiência num dos mosteiros. Pacômio aceitou a presença daquele ator, que era uma pessoa muito engraçada, uma pessoa muito extrovertida e que começou a fazer brincadeiras no convento. E aquilo acabava prejudicando o clima de oração, de silêncio que deveria haver no mosteiro. Mas Pacômio não desistiu dele. Gastava tempo. Os outros monges nem entendiam muito por que Pacômio continuava com Silvano ali, aceitando Silvano no mosteiro. Parecia às vezes que Silvano queria ser expulso dali, mas Pacômio investiu, conversava, não dava certo, ofereceu jejum, penitência, intercedeu, ofereceu vigílias pela conversão de Silvano, até que um dia, depois de uma séria conversa pessoal, a qual ninguém mais teve acesso, a não ser Silvano e o próprio Pacômio, Silvano teve uma conversão radical. Se tornou, ele que era um ator exuberante, fanfarrão, se tornou um modelo exemplar que o próprio Pacômio apresentava para os outros monges. Esse é um exemplo de pastor que não desiste daqueles que Deus lhe concede, que Deus lhe dá os cuidados visando a salvação. Silvano chegou inclusive a morrer antes de seu abade Pacômio. E Pacômio testemunhou a graça de um dia em oração ouvir de Nosso Senhor a alegria de ter recebido aquela bela alma no paraíso. Foi uma grande felicidade para Pacômio saber que um discípulo seu, um discípulo no início tão difícil, havia se convertido e ressuscitado junto com Cristo. Além de tudo, Pacômio ainda se tornou um grande pregador. Junto com os seus mosteiros, chegou a fundar uma grande igreja, onde frequentemente ele era o pregador que atraía às vezes muita gente, cristãos e não cristãos, muitos que se converteram e que passaram a ter uma vida de santidade após aquele momento de evangelização junto com o abade Pacômio. Até hoje, ele é um grande modelo e inspiração para todos aqueles que seguem o caminho monástico dentro da igreja. É considerado um dos grandes monges da história da igreja, que ele nos ensine pelo seu exemplo a perseverança, o ardor em cumprir em tudo a vontade de Deus, o desejo de amar, de evangelizar a todos, de cuidar com toda a fidelidade daqueles que o Senhor coloca aos nossos cuidados. Aprendamos com ele e que São Pacômio interceda por nós. Amém.